Shalom Aleichem. Hoje o nosso vídeo será sobre a serpente, a tentação e as consequências da queda do homem. Nós vamos ver quão drástico foi tudo aquilo que aconteceu no Gan Eden, no Jardim do Éden, e a repercussão daquele tempo até os dias de hoje. Vamos falar primeiro sobre a serpente e a tentação. Homem e mulher, Adão e Eva, eles estavam felizes, completos, conheciam um ao outro, estavam no Gan Eden, um jardim de delícias, em paz e segurança. A pergunta é, estão eles sozinhos? Não. Há uma outra criatura que vem espionando-os e está cheia de inveja contra eles. Que criatura é essa? Essa é Hassatan, é o adversário, que está lá e vai se infiltrar nesta cena toda através da serpente. E por que existe essa inveja e essa raiva do adversário contra o casal? Porque eles são a coroa da criação do Eterno. Eles têm algo que aquele ser caído não tem e nunca poderá ter. Eles têm parte do Criador dentro deles. Quando o Eterno sopra no homem, ali não vai só o fôlego de vida, uma centelha do Criador está ali, dentro do homem, fazendo com que ele possa se conectar ao seu Criador. E isso é algo que nenhum ser que já foi criado anteriormente poderá ter. Por isso, quando o Eterno dá uma atenção especial ao homem, quando na viração do dia ele vinha para conversar com o homem, isso provoca um ciúme muito grande por parte do adversário, porque ele já havia cometido o erro de se rebelar contra o Eterno. Já havia feito uma grande besteira e já havia sido expulso das regiões celestiais. Um local havia sido criado só para ele. E agora ele se revolta contra a coroa da criação do Eterno, aquilo que mais se parece com o Eterno, que é o homem. Embora nós temos uma imagem da serpente com uma criatura rastejante, repulsiva, né? Até aquele momento lá no livro de Bereshit, ele era ereto, a serpente falava, tinha a capacidade de desenvolver uma comunicação de alta complexidade. E ela não era, assim como os outros animais, eles não eram selvagens, eles não queriam matar o homem, eles não queriam comer o homem, não comiam um ao outro. Havia um outro padrão naquela época. Então, alguns comentaristas da Torá, inclusive, afirmam que a serpente, no princípio, poderia ter uma forma semelhante ao humanoide. Mas isso é apenas uma especulação, tá? Isso é só especulação e nós não podemos crer nisso, porque quando a Torá diz que era uma serpente, então nós vamos para aquilo que está escrito. Era realmente uma serpente e o adversário vai entrar dentro dela para poder se comunicar com Rava e seduzi-la, né? Então, a Nahash, que é a serpente, tá? Ela vai se apresentar para Rava, que é a Eva, né? Com uma linguagem bastante sedutora. Veja bem, ela vai atacar um conceito que já estava estabelecido pelo Eterno, que é a limitação. Ou seja, ora a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Eterno Criador havia feito. E esta disse à mulher, é assim que Elohim disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que ela estava querendo dizer? Ela estava dizendo o seguinte, por que o Criador limitou vocês nesse lugar? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Só que ela usou isso com uma forma de seduzir, de confrontar Eva e de mostrar para ela algo que ela ainda não tinha visto. Estamos limitados aqui. Só que a limitação não era de todos os frutos, era de uma árvore só. Então a serpente queria injetar a sua mente em Eva. Ela queria dizer para Eva o seguinte, eu estou limitada, eu não posso vir para as regiões celestiais,
Isso é o adversário. Não posso ter o trânsito que eu tinha antigamente. Eu estou totalmente limitado. Agora eu quero mostrar que você também vai ser assim. E essa é a mente da Nahash. Limite é algo pernicioso, regra é perigosa. Nós não podemos e não devemos obedecer regras. Os limites são contra os seus desejos. Ela quer satisfazer todos eles, custe o que custar. E não é isso que se prega, irmãos, não é isso que o mundo ensina. Faça aquilo que você deseja, faça aquilo que te dá prazer. Você não pode ficar limitado. Não fique assim. Se você quer alguma coisa, vai e faça. Na verdade, o Eterno permitiu que o homem e a mulher comessem de todas as árvores do jardim, com exceção de uma. O limite era uma. Por quê? Porque essa limitação traria morte ao mundo. Isso tem que ficar muito claro, porque não só o casal vai receber a morte, mas todos os que eles gerarem daí por diante vão receber a mesma penalidade. Ou seja, o que acontece com os dois, que são os geradores dos demais, vai acontecer com toda a raça humana. Por isso a serpente, o adversário, ele foi no ponto certo. Ele poderia ter esperado para atacar os filhos? Sim. Por que ele não esperou? Porque ele sabia que se ele conseguisse atingir o casal que estava dando início à raça humana, ele poderia contaminar toda a raça humana. Ele foi muito esperto, a estratégia dele realmente foi perfeita. É esse limite que a serpente abomina. Se o homem não pode ter tudo o que ele deseja, ele não tem nada. Novamente, essa é a filosofia do mundo. Eu quero ter as coisas, se eu não tiver aquilo, minha vida acabou, eu morri, eu vou entrar em desespero, eu vou ficar doente. Mas não é assim que as coisas acontecem hoje? Nós temos uma geração fraca, uma geração que não sabe ouvir um não, uma geração que deseja as coisas e eles têm que ter, porque para eles tudo é instantâneo, tudo é automático, tudo tem que ser rápido. O fato de que existia uma única limitação, mesmo que fosse para proteger o homem da morte, é o que estimula a Nahash, a serpente, a agir contra a criação. Todas as regras que o Eterno estabeleceu no planeta, através da sua palavra, são para a nossa proteção. Elas são como uma cerca protetora, dizendo o seguinte: não passe daqui, porque se você passar, as consequências serão graves. Como já aconteceu lá no Gan Eden. Por isso, o Eterno nos deu 613 leis e mandamentos, para que através deles nós sejamos protegidos contra a morte. Quando a Nahash consegue a atenção de Rava, ela começa um diálogo de sedução. O que o inimigo precisa fazer? Primeiro, chamar a sua atenção. Depois que ele chamou a sua atenção, fica fácil ele começar a argumentar. Que tipo de argumentação ela usou? Escute, porque Elohim sabe que no dia em que dele comeres do fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Elohim, sabendo o bem e o mal. Eu faço uma pergunta. Os olhos deles já estavam abertos? Eles estavam vendo tudo ali naquele lugar? Sim, inclusive o mundo espiritual. Mas a palavra-chave para o entendimento desse passuk, que é o versículo, na minha opinião, é Vitem que Elohim. E sereis como Deus. Por quê? Porque a serpente parecia conhecer esse estado psicológico de Eva. E ela usa de forma astuta as palavras são bem colocadas. Palavras que aparentemente têm uma lógica na visão da mulher. O que esse texto revela na psicologia de Eva?
que Eva precisava que ela não tinha ali? Como é que ela poderia ser como o Criador? Onde a serpente queria chegar com isso? Sereis como Elohim. São termos decisivos que levaram Eva a sucumbir diante dos argumentos da Nahash. Agora, a pergunta que fica, alguma coisa faltava para aquele casal no Gan Eden? Ele estaria em busca de ser igual a Deus, no sentido de ter poder, de ser poderosa? Foi isso que a Nahash queria comunicar a Rava? Sim e não. Por quê? Onde ela queria chegar com tudo isso? O que significava ser igual a Elohim na visão de Eva? Com certeza significaria poder fazer o mesmo que ele sabia até aquele ponto na história, que o Eterno tinha capacidade de fazer. E o que era isso? Que Eva tinha em mente sobre essa capacidade divina, como ela via esse agir do Eterno. Ou seja, Eva queria criar a vida. Ela, como mulher, ela queria trazer à existência a vida. Porque até o momento, tudo que o Eterno tinha criado era vida. Por quê? Porque a vida emanava dele, a vida saía dele, a vida ainda sai dele e sustenta o universo. Só que, quando a serpente vai tentar Eva, ela quer reverter o processo da vida, injetando a morte dentro de Eva. E Eva não percebeu que isso estava acontecendo, ela não percebeu a estratégia. Porque ela poderia criar vida, sim, trazendo uma criança ao mundo, um ser humano ao mundo. Ela estaria criando vida, que seria a fusão dela e do esposo, como acontece até hoje. Só que neste caso, a serpente estava entrando com algo que iria quebrar o ciclo da vida. E o que quebra o ciclo da vida? O pecado. O que faltava para Eva até aquele momento? O cumprimento da promessa feita no Perek Aleph, no capítulo 1 de Bereshit. E Elohim os abençoou, Elohim lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Olha só que engraçado isso. O Eterno já tinha dito a ela, ao casal, né, que eles haveriam de cumprir este propósito. Mas quando e de que maneira eles cumpririam, isso era uma outra etapa. Que eles precisariam ainda de algum tempo até chegar a isso. Veja bem, o que a serpente vai fazer? É uma promessa que só poderia ser cumprida por meio de filhos. A serpente precisava queimar uma etapa. Ela queria criar a vida. Ela esperava por isso ansiosamente, por motivos desconhecidos. Isso não tinha acontecido até aquele momento. Vamos parar para pensar um pouquinho. Uma mulher, qual é o desejo maior que uma mulher tem? Eu perguntei para várias e a maioria respondeu que era ser mãe. Toda mulher quer ser mãe. A gente pergunta para as moças, né? Qual que é o seu maior desejo? Ela fala assim: casar e ter filhos. Eu quero casar, quero ter uma vida feliz ao lado do meu marido, quero ter filhos, porque isso vai me realizar. Pensando nisso e voltando um pouco atrás na história, certamente essa promessa estava no coração de Eva. E ela gostaria de ver essa promessa cumprida. E até agora não havia acontecido nada. Também porque eles haviam sido criados há muito pouco tempo. Então os irmãos percebem que há uma pressa, uma urgência em algo acontecer, e tem uma pessoa entrando no circuito para tentar queimar etapas para que aquilo que precisa acontecer, aconteça, mas não da forma certa. Tá? Então, sereis como Deus significava, pelo menos para Eva,
ter essa capacidade semelhante ao Altíssimo de criar vida e dar luz a filhos. Agora, nós precisamos entender esse processo. O Eterno não precisou de duas pessoas para criar Adão. Ele precisou do quê? Do pó da terra. E ele pega aquele pó da terra, ele molda e sopra nele. E já cria o primeiro homem. Ou seja, Rava precisava entender que o processo que ela e Adão vão usar para terem filhos, ou para criar vida, é bem diferente daquilo que o Eterno criou. Por quê? Porque as capacitações são diferentes. Adão e Rava são seres humanos, o Eterno não. Só que Rava, quando está ouvindo o argumento da serpente, ela não parou para raciocinar em tudo isso. Vamos lá. E a serpente, Hayarum Mikol Hayat Asher Asa Adonai, a mais astuta de todos os animais que o Eterno Elohim havia feito, usa essa necessidade emocional de Rava contra ela mesma. Rava precisa criar alguma coisa, então a serpente usa a necessidade das emoções dela para dizer o seguinte: agora eu vou explorar essa fraqueza sua para poder te derrubar. E não é o que a serpente faz hoje, não é o que o adversário faz conosco hoje. Ele vai na nossa necessidade emocional e nos derruba. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos àquilo que está acontecendo, nós seremos derrotados pelas nossas próprias necessidades emocionais. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa vigiar as nossas emoções. Então, esse fato vai mostrar para a gente o seguinte, que as punições que o homem e a mulher recebem após a queda não partem de um vácuo de ações, ou seja, o Eterno nunca vai punir ninguém indiscriminadamente. Ele vai punir dentro daquilo que a pessoa faz de errado. Você está me entendendo? Então, se nós temos emoções, e se essas emoções não estão no nível de acordo com os projetos do Eterno, nós temos que tomar cuidado, porque a falta das emoções ou aquela quantidade muito grande de necessidades emocionais podem nos levar para um caminho muito perigoso, pode nos levar ao erro, pode nos induzir a fazermos coisas erradas. Por isso há uma correlação entre o pecado e a punição, para que ambos pudessem aprender que seus desejos e ações têm consequências. Se eu tenho um desejo e eu vou tomar uma atitude em relação a isso precisa ser no Senhor. Se eu tiver uma orientação do Espírito Santo, eu vou e faço. Se eu não tiver, eu fico esperando. Por quê? Porque se a minha ação tem uma consequência boa ou ruim, se a minha ação for errada, a consequência vai ser danosa. Ou seja, eu vou colher algo desagradável para mim e para minha família. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos e com aquilo que nós fazemos para alcançar os nossos desejos. A mulher foi intensificada a dor de parto. Uma coisa que aconteceu depois do pecado é que a mulher recebeu como parte da punição isso. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor dará à luz a filhos. Eu sou pai de 3 filhos, tenho 3 homens. E eu vou contar uma coisa para você: as mulheres são heroínas. Porque o que elas sentem na hora do parto é misericórdia. Sabe? É algo medonho. Que dói. Só que eu costumo brincar e dizer que a mulher tem... a memória dela é muito curta. Porque ela está gritando, gemendo. Quando o nenê sai, ela fala assim: ai, que lindo! Acabou a dor na hora. Tudo aquilo que ela sentiu de dor, ela se esquece quando ela olha para a criança. Mas é uma punição que a mulher recebeu. Então a palavra Betsev vem da raiz Atsav, que significa dor ou estar com dor. Mas essa palavra também significa formar, fazer, criar, dar forma. Ou seja, quando a mulher está sentindo dor, ela está
cumprindo então o desejo de Eva, que era criar algo, trazer à existência algo, dar forma a algo. Só que isso vem através da dor. Então, o fato dela criar, o desejo dela criar está cumprido em todas as mulheres. Só que isso não vai acontecer sem dor. Para que algo possa vir à existência, tem que haver um pouco de dor e sofrimento. Aí você vai perguntar, mas era necessário que fosse assim desde o princípio? Não. Mas o pecado fez com que isso acontecesse. E misericórdia, agora a mulher vai ter que conceber com dor. E tudo que ela for fazer tem a dor que está envolvida. Quando a mulher vai gerar algo, inclusive no reino do Espírito, isso vai ser gerado com dor. Mas como assim? É a pergunta. Criar a vida traria algum tipo de dor ao Eterno? Então nós vamos ver uma coisa interessante. Por toda a Torá e nos livros da Tanakh, nós vemos quanta dor a criação trouxe para o Criador. Aí a gente vai perceber uma coisa, que não só a mulher foi atingida por isso, como o próprio Criador. Uma dor tão intensa no seu coração que ele se arrependeu de ter criado o homem. Os irmãos, imaginem o que o Eterno sentiu quando ele teve que expulsar o casal do Gan Eden. Quando ele teve que matar a humanidade toda, fora Noé e os seus filhos. A esposa, né? Os filhos e noras. Imagine a dor que o Eterno teve em seu coração ao ter que fazer isso. Quando ele precisou destruir Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas eram pecadores, sim, mas eram todos criados pelo Todo-Poderoso. Vidas que têm uma suma importância diante dos olhos do Eterno, mas que haviam se corrompido. E você acha que não doeu? Doeu. Uma dor maior por ter que destruir tudo que havia criado em um dilúvio. Esse dilúvio, que a história confirma, mostra o seguinte: o Eterno teve que pôr fim a tudo. Inclusive alguns animais que tiveram seu fim ali, algumas espécies tiveram seu fim ali. O Eterno havia criado tudo com tanto esmero, com tanto carinho, agora ele tem que destruir por causa do pecado do homem. Essa dor que vem ao coração do Eterno é por causa do pecado do homem. Imagine isso. Nós poderíamos citar realmente muitas passagens, onde o Eterno demonstra a sua dor com o seu povo Israel, quando esse se envolveu com a Avodá-Zará, que é a idolatria, que fez com que o Eterno tivesse que os entregar nas mãos de seus inimigos. Os irmãos se lembram que quando o bezerro de ouro, que é o que está na imagem aqui, é construído, logo depois, quando Moshe chega com as outras tábuas, ele então manda que o povo seja morto, que aquelas pessoas sejam mortas, que se envolveram com a idolatria. Lembrando que eles fazem parte aqui, todos de uma família. São 12 tribos aqui vindas de Yaakov e suas esposas, ou seja, era todo mundo parente, e aqui um tem que matar o outro por causa da idolatria. Isso você acha que não feriu o coração do Eterno? Quanta dor de ver os seus filhos destruídos pelos seus pecados. O que levou o povo a morrer foi o pecado. Ou seja, tudo aquilo que tinha sido dito para Eva continua se cumprindo até esse momento. O pecado está trazendo a morte. Por isso o pecado é tão perigoso ainda nos nossos dias. O próprio Mashiach e Yeshua, o rei Messias, não suportando a dor de ver os seus filhos amados em uma cegueira espiritual tão grande, chora compassivamente, desoladamente, dizendo... E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E Yeshua chorou sobre Jerusalém, uma cidade também que estava entregue à corrupção naquela época. E Yeshua sabia o que aconteceria com aquela cidade alguns anos depois.
Yeshua chorou, não só pela cidade, mas muito mais pelos habitantes daquela cidade. Pela cidade porque ela carrega o nome do Eterno. E pelas pessoas porque eles carregavam a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Ufa! Eva não podia nem sequer imaginar o que é ser como Deus. Ele vê e sabe de coisas que o homem jamais suportaria, o homem jamais entenderia. Nós, irmãos, somos muito limitados nessa era da informação. Sabemos das coisas que acontecem do outro lado do mundo, mas já imaginou se a gente soubesse tudo? E muitas vezes nós queremos ser como o Eterno, com as nossas soluções e julgamentos simplistas. Sobre o sofrimento do mundo, a gente fala assim, eu resolvo isso desta forma, ou eu resolveria isso assim. Por que o fulano não fez isso? Por que o ciclano não fez aquilo? Por que o presidente não tomou tal atitude? Mas será que a gente já se perguntou por que as pessoas sofrem tanto? A resposta é muito simples. Pecado. O pecado trouxe e continua trazendo sofrimento em larga escala à humanidade. Então nós temos a tendência, de compreender a nossa realidade por meio da teoria da causa e efeito. Os amigos de Jó, lá no livro de Jó, tinham essa mesma perspectiva. Mas o Eterno demonstrou que somente ele sabe dos porquês da vida. Jó 37,5 diz, com a sua voz troveja Elohim maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. A gente pergunta assim, por que o Eterno manda um raio e mata aquele fulano ou ciclano que está fazendo tanto mal em tal país, em tal lugar? Por que ele não acaba com isso, não acaba com aquilo? Porque o Eterno sabe os porquês. Ele sabe o futuro, nós só enxergamos o hoje. A única coisa que nos pertence é o hoje, porque nós nem o futuro nós temos, porque nós não sabemos se vamos morrer amanhã. Mas no caso do Eterno, ele conhece tudo. E ele sabe de coisas que nós, certamente, se soubéssemos, não conseguiríamos entender, porque ele é soberano. A punição do homem, então, quando Adão Narishon, o primeiro Adão, tinha sido avisado de que no dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E a morte é uma coisa séria. Analisando mais de perto as palavras originais em hebraico, nós vamos ver uma construção interessante no texto. Veja que coisa surpreendente é essa que tem no texto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Preste atenção nestas duas últimas palavras agora em hebraico. Na verdade, nós temos os termos mot, tamut, certamente morrerás, que eles em hebraico constituem uma figura de linguagem chamada paralelismo, onde se repetem palavras com mais ou menos o mesmo sentido. Então, se a gente traduzisse ao pé da letra, significa o seguinte: morrendo, morrerás. Ou seja, o homem estaria merecendo morrer. O que significa isso? A punição vem com merecimento. Todo mundo que é punido não é punido à toa, é punido porque merece ser punido. O Eterno avisa antes, ele nos dá a condição de fugirmos do pecado, de não incorrermos em erro. Mas se a nossa escolha é errar, então quando cada um de nós é punido, da forma como cada um é punido, isso é através de méritos nossos, nós merecemos o que recebemos. Você vai falar assim, nossa, mas isso é muito intenso, é muito forte. Mas é verdade. Eu e você podemos escolher não pecar. Eu e você podemos escolher fugir do mal. Eu e você podemos escolher um outro caminho. Mas será que é isso que nós queremos seguir? A morte não ocorreu imediatamente, pela misericórdia e pela graça do Eterno. Mas há consequências que apontam para uma morte espiritual imediata. O Eterno Elohim, pois os lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomada. Até então, ele só iria cuidar do jardim. Ele iria supervisionar o jardim.
agora ele vai ter que lavrar a terra, para que a terra possa dar a ele sustento. Antes do pecado, o sustento vinha para ele naturalmente, agora ele precisa trabalhar para que o sustento possa alcançá-lo. A expulsão do homem do Gan Eden é simbolismo muito forte da morte, porque ele é expulso do jardim de volta para a terra, para trabalhar a terra da qual fora tomado, uma vez que dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Imagine que, enquanto ele estivesse no Gan Eden, ele estaria no estado de vida eterna, vida plena. Quando ele é expulso do Gan Eden, ele perde a conexão com a vida e, naturalmente, ele atrai sobre si a morte. É como se ele apertasse um cronógrafo e dissesse assim: estou em contagem regressiva agora para morrer. E é o que acontece com todos nós. Quando uma pessoa vem ao mundo, ela já está em contagem regressiva para a sua morte. A única certeza que nós temos quando nascemos é que nós vamos morrer. Do resto, ninguém tem certeza de nada. Por isso, a gente precisa tomar tanto cuidado com isso. Nós vamos voltar para o pó? Certamente sim. Todos nós vamos, ninguém vai ficar isento desse tipo de situação. Mas, o que nos conforta? É que nós temos uma conexão com Yeshua que está nos reconectando ao eterno. Ele venceu o pecado e a morte por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Fora disso, é balela. Veja que no princípio o homem recebeu duas funções do Criador: lavrar a terra e guardar o jardim. Tá? E por causa do pecado, esse trabalho que deveria ser fonte de prazer para Adão, agora se torna símbolo de dificuldade e de morte. Ele é transferido de local para trabalhar a terra fora do jardim das delícias. Onde há vida, irmãos, a gente não precisa ter trabalho, você não precisa suar a camisa, as coisas vêm acontecendo naturalmente. Mas quando a morte entra, aí precisa haver um trabalho, uma dificuldade maior para as coisas acontecerem. E é isso que acontece quando nós estamos diante do Senhor e nós estamos em obediência a Ele, as coisas fluem mais naturalmente. Agora, quando começa a entrar pecado, quando começa a entrar desobediência, as coisas começam a tomar um outro rumo e aí começa a vir peso, começa as coisas a dar errado. Por quê? Porque saímos do padrão do eterno. Por ter falhado em guardar o jardim, não impediu que Eva comesse do fruto proibido. Uma espada, que é símbolo da palavra do eterno, agora guarda o caminho da árvore da vida. É engraçado isso, né? Que tem os querubins com a espada desembainhada, guardando esse jardim. Agora, o caminho para a árvore da vida, ele é guardado por uma espada. E é interessante nós vermos que como a espada é a palavra, e Yeshua, ele é a palavra do eterno. E ele é que guarda o caminho para a árvore da vida. Se eu e você quisermos voltar ao Gan Eden, quisermos retornar às nossas origens, certamente o faremos através de Yeshua, que é essa palavra viva do eterno. Ele é a Torá viva do eterno, que nos guarda e nos coloca de volta no caminho para a árvore da vida, o Gan Eden. Olha só que lindo o texto. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Oh, que coisa tremenda! Que eu e você possamos estar firmes com Yeshua, que é essa palavra viva que nos guarda, para que nós possamos ser recebidos na eternidade, mas indo para o lugar correto, voltando à nossa origem através do Messias Yeshua. Agora, para se obter a vida eterna, tem que primeiro passar pela espada. A palavra do eterno precisa vir, entrar, tocar em nossas vidas, para que nós possamos ter mudança, para que nós possamos ter transformação. E Yeshua, ele é essa palavra viva que se tornou carne entre nós. Justamente para ele poder viver o que nós vivemos, passar o que nós passamos, saber o que nós sabemos e vencer a tentação. Assim como ele venceu, eu e você também temos condições de vencer. E quanto mais nós estudamos essa palavra, mais nós nos alimentamos da árvore da vida, da verdade. Mais nós conhecemos o nosso Mashiach,
que deu a sua própria vida para que nós recebêssemos a vida eterna. Então, a forma de eu poder alcançar tudo isso é também estudando a palavra do Eterno. Não adianta eu dizer assim, eu sou crente, já estou salvo. Não é só ser crente, é estudar a palavra, praticar a palavra dia após dia, e fugir da tentação e do pecado. Se você vê alguma coisa que é estranha, corre. Não fica para ver, não. Corre. É melhor a gente fugir na hora da tentação do que ficar para ver e cair na tentação, como foi o caso de Rava, que foi seduzida pelas trevas. A serpente também recebeu um castigo, né? A Nahash mostrou o quanto é incorrigível e a sua forma foi reduzida a algo que nunca mais lembraria como era quando foi criada. Ela tinha uma beleza muito grande, tinha pés, segundo alguns tinha inclusive asas, e agora é um ser rastejante, nojento, que causa medo na maioria das pessoas. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada pelo Eterno. A imagem reflete só esse aspecto animal, sem nenhuma semelhança mais elevada do que os outros animais, como a capacidade de articular a fala em alto nível. Se esse animal um dia se comunicava, falava, hoje não passa disso, de um animal nojento. Misericórdia. Um dia o Eterno restaurará a natureza e o paraíso na terra. Nós voltaremos a viver como num jardim de delícias novamente, e o sofrimento terá um fim. Um dia tudo isso vai acabar. Mas a serpente, o antigo dragão, não terá descanso na sua condenação. Isaías diz, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Terminando então esse vídeo, eu gostaria de dizer para você, quantas coisas terríveis aconteceram com a humanidade por causa do pecado. Hoje, além da morte, as enfermidades estão aí, o engano, a malícia e todo tipo de coisas que vêm para trazer tristeza para a vida do homem. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos fugir da tentação e do pecado, e que nós possamos estar sempre na presença de Yeshua, porque Ele é o caminho que vai nos levar de volta ao Gan Eden. Não perca o caminho, fuja do mal, obedeça a palavra do Eterno, e muito em breve nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador para sempre. Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. E se você gostou do nosso vídeo, favorite o nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal, conte para as outras pessoas, divulgue o nosso trabalho em nome de Yeshua.